Estatística ganha jogo. Papo de Boteco. Luiz Leão do Lascou FC, bem-vindo mais uma vez aqui, muito obrigado. E neste vídeo, cara, vai ter emoção da minha parte como torcedor do Fluminense. Eu não vou negar para você que vai ser difícil eu controlar o lado emocional do torcedor, mas também vai ter a razão, certo? Vocês preferem que eu comece com a razão ou com a emoção? Então vou começar com a razão. Estatística ganha jogo é um confronto em que, números gerais, o Grêmio tem grande vantagem em cima do Fluminense nesse confronto, jogando dentro de casa. Fora de casa, para você ter mais ou menos ideia, são 10 vitórias do Grêmio. O jogo do Fluminense e Grêmio no Maracanã, ou no Rio de Janeiro, ou Fluminense com mando de campo, são 10 vitórias do Grêmio, 11 empates e 11 vitórias do Fluminense. Apenas uma vitória a mais o Fluminense tem. Jogando em casa, cara, é um absurdo de diferença. São 19 vitórias do Grêmio contra 7 do Fluminense. E se eu falar para você que os últimos 6 jogos que envolvem Fluminense e Grêmio, inclusive o Grêmio, como estava na zona de rebaixamento, que foi rebaixado em 2021, sobe 22, joga 22, em 2021, o Grêmio venceu as duas. São 6 vitórias seguidas do Grêmio contra o Fluminense. Dos últimos 10 jogos Fluminense e Grêmio, só apenas uma vitória do Fluminense. Então, eu não posso chegar aqui agora para dizer para você que no momento que o Fluminense está jogando, o futebol que o Fluminense está jogando, vai vencer o Grêmio lá em Caxias. O jogo vai ser no estado lá em Caxias. Por mais que eu sou um torcedor fluminense fanático, e quem me conhece pessoalmente sabe disso, dificilmente eu vou chegar para dizer aqui que o Fluminense vai vencer essa partida. Vou repetir mais uma vez, as últimas 5 partidas do Fluminense foi o pior Fluminense que eu vi jogar na minha vida. Eu tenho 45 anos. Nem o Fluminense na Série B, que caiu, jogou a Série C, jogou tão mal quanto esses caras jogaram nos últimos 5 jogos. Péssimo. Esses caras que estão no Fluminense aí, que me deram alegria no mês de novembro do ano passado, eu não sei onde foi parar. Os contratados, que até hoje discutindo no WhatsApp, grupo de amigos, que eles saiu uma lista do Fluminense, elenco do Fluminense, os jogadores mais velhos. Eu falei, amigo, para com isso, cara. Eu ainda falei assim, me prove que essas listas que você está vendo aí, qual foi o momento que foi escalado os 11 que estão nessa lista aí. Vocês estão falando pela idade. Mas ano passado ninguém questionava a idade. Ano passado ninguém questionava a idade de Fábio, Samuel Xavier, de Cano, de Ganso, de Felipe Melo, de Marcelo. Ninguém questionava a idade desses caras de Keno. Então hoje é mais fácil questionar a idade desses caras, que o Fluminense está em último lugar, e os reforços que chegaram ao Fluminense. Quando o Renato Augusto foi anunciado pelo Fluminense, eu participava de um grupo de torcedores do Fluminense, eu falei, cara, foi a melhor contratação do futebol brasileiro. Eu assumo que eu falei isso. Mas qual era a minha linha de raciocínio? Porra, saiu o Nino, tem Marlon ali como zagueiro, vai encaixar junto com o Felipe Melo. Então, Renato Augusto vai ser o reserva imediato de Ganso. Porra, Ganso tá jogando ali pra caramba, o time tá bem montado. O time tá ótimo, tá bem montado, o time campeão da América, esse time vai deslanchar em 2024. Então, pô, se eu tenho um Ganso que às vezes não completa uma partida inteira e entra Renato Augusto no lugar dele, o nível técnico vai se manter. E pode até melhorar, porque Renato Augusto chega na frente, mais do que Ganso, e gosta de fazer gol. Esse foi o meu linha de raciocínio. Aí o Fluminense anuncia Terãs. Porra, quem que não queria Terãs no time? Aí o Fluminense do nada anuncia Douglas Costa a pedido de tudo isso a pedido de início na época. Eu falei, porra, Douglas Costa no Fluminense. Qual a ideia que seria Douglas Costa no Fluminense? A área pode sair para jogar Copa América, seleção colombiana e tal. Ele pode jogar Douglas Costa ali, o time montado. A gente sabe da limitação física de Douglas Costa, mas pelo menos dá para manter um nível técnico ali bacana. E aquela jogada dele de arranque e puxa para o lado esquerdo, ou cruza ou chuta no gol, beleza. Aí do nada Gabriel Pires, a pedido de Diniz, um cara que já vem machucado do Botafogo. Esse aí eu achei estranho.
Falei, porra, esse cara no Botafogo normalmente aparecia. Isso tá conversando com meu filho. Ele é até um jogador bem tecnicamente, de domínio de bola. Ele é um falso lento. Assim, Gabriel, desse que eu falei aqui, Gabriel Pires foi o que eu não gostei. E o cara chega no Fluminense, anda machucado. E vai ser titular contra o Botafogo, contra o Grêmio, nesse domingo. Errando trilhões de passes em 2 partidas seguidas. Cara, aí anuncia Thiago Silva que botaram nessa lista de um site. Aí eu falei, maluco, peraí, vocês estão questionando quem? Thiago Silva? Qual é o time do futebol brasileiro que não quer ter Thiago Silva como titular? Porque tem 39 anos. O cara era titular do Chelsea da Inglaterra. É porque o Fluminense está no momento ruim e Thiago Silva também leva a culpa por estar no momento ruim e a idade dele vai ser questionada. A imprensa, por sinal, quando viu o Thiago Silva sendo anunciado do Fluminense, botou o Thiago Silva, vai arrebentar. A zaga do Fluminense são as melhores do Brasil. E hoje está questionando a idade de Thiago Silva. Que loucura é essa, irmão? Qual a culpa que Thiago Silva tem que o Fluminense está vivendo um péssimo momento agora? Mas tudo bem, vamos lá. Então quem é torcedor do Fluminense, tem certos momentos que a gente tem que aceitar crítica pelo momento. O Fluminense está jogando nada, é fato, é real, não é mentira para ninguém. Tá muito visível para quem tá assistindo o jogo do Fluminense, mesmo que não torce o Fluminense. E quem não torce o Fluminense estranha o que o Fluminense ganhou a Libertadores ano passado, com a maioria do elenco que tá aí. Aí eu, falei assim, eu tinha que falar, eu não gosto de falar isso. Falar, tudo bem, é fácil falar agora que eu tô sem Arias, eu tô sem André, o Felipe Melo tá sem jogar 2 partidas, que faz parte do corpo do time titular, que foi campeão da Libertadores. Então, se o time tiver arrumadinho, tal, ajeitado, dá pra gente deslanchar. Mas eu não me apego nesse detalhe. Porque se eu me apegar nesse detalhe, vai acabar o Fluminense. Porque daqui a alguns meses, ou pra semana, pode sair André, pode sair Arias e acabou o Fluminense. E pode sair mais que tiver interesse. Aí, questionamento novamente em cima de JK. Luiz, mas você tem JK e Campo tá fazendo nada. Eu falei, meu irmão, olha o seguinte. Aí, para encurtar o papo que eu tive com meus amigos, eu falei o seguinte: tá fácil falar do Fluminense agora, muito fácil falar mal do Fluminense agora. Tá muito fácil, até quem torce Fluminense tá fácil. Até torcedores do Fluminense, tá fácil falar mal do Fluminense. Porque tem torcedor do Fluminense que aceitava Diniz no clube com ressalvas. E tem torcedor do Fluminense que aceitava Diniz torcendo na veia, e eu era um deles. E o meu argumento que eu falava, que era Diniz de 10 anos no Fluminense, porque eu vi o Fluminense jogar pra caralho em 2022. E foi decisivo em 2023. Um treinador com ideias diferentes. Sendo que ele se apegou em um projeto, aí que é o defeito dele, a ousadia dele. Ousadia não, o defeito, a teimosia dele, que achou que esse projeto de manter um elenco com jogadores envelhecidos em quase todas as posições, daria certo 2 anos seguidos. Existe uma evolução no futebol. O Fluminense foi um time estudado, muito estudado, e ele não evoluiu. Ele parou no tempo com a mesma maneira de jogar, sendo que ao invés de oxigenar o elenco com jogadores mais jovens e manter o seu ritmo de jogo como ele queira, ele envelheceu o elenco. Ele teve partidas que ele sabia que ia perder, cara. Que ele começa uma partida contra o Flamengo por 2 vezes consecutivas no Carioca e no Brasileiro, com meio de campo Martinelli, Ganso e Renato Augusto. Ainda me coloca Gabriel Pires. Ele joga Martinelli na zaga, começa Gabriel Pires, Ganso e Renato Augusto. Ele sabia que perdeu. O Fluminense só não foi goleado porque o Flamengo perdeu muito gol. Isso faz parte, perder gol. Os caras estavam mal naquele dia ali. Porque se os caras tivessem no dia mesmo que fizeram contra o Vasco, era 5, 6, 7, 8-0 contra a gente. Os caras perderam gol pra caralho. Não tenho culpa disso. Foi 1-0. E um pênalti até questionável. Mas é que tá. Agora, se eu falasse pra você quase 2 meses atrás, um mês e meio atrás, faço pra você agora que tá assistindo esse vídeo tá até aqui, e eu agradeço. Cara, você sabia que o jogo da chave da Libertadores do lado de cá é Fluminense e Grêmio, 8ª de finais da Libertadores? Puta que pariu, que jogo é esse, irmão? Vai pegar fogo. E os dois são os 2 últimos do Campeonato Brasileiro. Último e penúltimo. Quem iria imaginar que Grêmio
e Fluminense, os dois últimos do Brasileiro, hoje são oitavas de finais da Libertadores, de um chaveamento de cada lado. E aí? Você acreditaria se eu falasse para vocês há um mês e meio atrás? Ninguém acreditaria. Pois é, os dois, Fluminense e Grêmio, são oitavas de finais de um chaveamento da Libertadores. E os dois são os dois últimos. E se você pesquisar, os mesmos problemas estão nos dois elencos. A torcida questionando a conduta de jogadores fora de campo. Olha aí. Mau treinamento do treinador. Diniz já caiu. Só falta Renato Gaúcho cair lá. Que é ídolo também lá no Grêmio. Mas a torcida também não aguenta, cara. E Renato Gaúcho também não vai aguentar a pressão. Já estão falando em Felipão no time do Grêmio. Então, o mesmo defeito do Fluminense, o mesmo momento que o Fluminense está vivenciando, o Grêmio também está vivenciando. Sendo que o Grêmio tem 2 jogos a menos. E o que se apega ao Grêmio aí, e esse é um defeito que eu acho que o Renato Gaúcho tem, é se apegar nesses 2 jogos a menos, achar que vai ganhar essas 2 partidas. E pode ser a qualquer momento a zona de rebaixamento. Mas a torcida é o mesmo protesto. É xingamento contra os jogadores, contra a conduta dos jogadores fora de campo, pressão para tirar o treinador, pressão para fazer mudança e pressão para ter novas contratações. O baixo rendimento técnico do Fluminense, que é terrível, horrível, se iguala ao momento péssimo do Grêmio. O Fluminense tem 6 jogos que não ganha. Dos 6 jogos que não ganha, são 5 derrotas seguidas. O Grêmio, por si só, também tem os mesmos números, sendo que empatou agora contra o Atlético de Goiás. Então, cara, imagine este jogo, como é que vai ser. Podemos dizer que é uma prévia do que vai ser na Libertadores, nas oitavas de finais. Porque como votar Libertadores, vão esquecer o momento de estar no Brasileiro. Se o Fluminense estiver na zona de rebaixamento e o Grêmio estiver na zona de rebaixamento, no momento que se enfrentarem na Libertadores, vai acontecer a mesma coisa. Sabe o que vai acontecer? Maracanã vai estar lotado e o estádio do Grêmio, quando for jogar, também vai estar lotado. E a torcida vai esquecer o momento que está vivendo o clube. Vou repetir mais uma vez aqui. O Fluminense tem que jogar para ficar em 16º no Brasileiro. Esquecer o que vai acontecer com a Libertadores ou a Copa do Brasil. Ah, Luiz, tem que abrir mão da Libertadores e Copa do Brasil? Tem que abrir mão da Libertadores e Copa do Brasil, sim. Porque se cair para a segunda divisão, tudo que foi planejado na reconstrução financeira, que o time quase vivia um momento de falência múltipla devido aos seus 2 últimos presidentes, que eu não vou citar nome aqui, e todo mundo sabe que é de um grupo político. Mário Bittencourt consegue entrar no clube, consegue modificar, consegue ter dignidade. Até o Fluminense consegue ter, sabe o quê? Chegar no meio de uma negociação e quem tiver os empresários a emprestar jogadores, aceitar uma proposta do Fluminense que estava sem moral contra ninguém. Cair para a segunda divisão vai ser terrível, cara. E o futebol que o Fluminense está jogando é futebol para cair para a segunda divisão. Enquanto a partir do Grêmio, que ele subiu ano passado, foi vice-campeão brasileiro, e não sei se, provavelmente, o que ocorreu com a tragédia lá no Rio Grande do Sul pode estar, sim, interferindo diretamente nos resultados. Isso eu não tenho como questionar se sim ou que não. Mas mesmo assim, ele conseguiu uma heróica classificação na Libertadores e escolheu o adversário. Ele escolheu o adversário, escolheu o Fluminense. E parece que ele escolheu certo. Agora os dois, se lá no confronto da Libertadores tiver nessa zona de rebaixamento, como é que vai ser? Ele vai ter que priorizar o quê? Porque se tiver jogos importantes para você poder fugir da zona do rebaixamento e ter esse confronto da Libertadores, o que vai ser mais importante para você, torcedor? A Libertadores, mais um título? O time caindo para a segunda divisão? O mais importante para mim, neste exato momento, é o Fluminense ficar em 16º lugar do Brasileiro para cima. Não estou nem aí se vai ser na Libertadores, vai conseguir passar do Grêmio ou não. Eu quero que o Fluminense não caia para a segunda divisão. O Grêmio, eu acho que deve pensar da mesma maneira. Mas enfim, os problemas dos dois lados são muito parecidos. Mais uma vez, jogadores sendo muito questionados dentro e fora de campo. O treinador de um já caiu, que foi de início, e de outro está prestes a cair, se caso o Fluminense conseguir um milagre em vencer o Grêmio amanhã. Eu não estou levando confiança nessa partida
Por mais fanático que eu seja torcedor do Fluminense, dos últimos 5, 6, 7 jogos do Fluminense foram terríveis. É um Fluminense que eu nunca vi jogar. Um péssimo Fluminense. Jogadores com péssima vontade, má vontade de jogar em campo. Você não vê um jogador sequer tendo vontade de vencer, aceitando todos os resultados negativos que está chegando. Eu posso estar sendo injusto com alguns jogadores, com o Fábio, com o Marcelo, com o Felipe Melo, que não está nem jogando. Mas, porra, eu ficar vendo jogadores errando um passe de 5 metros, fazendo gracinha no momento mais importante da partida e não chegar e fechar aquele lance do gol do Vitória, que ninguém chegou, o cara puxa do meio de campo. Depois que John Kennedy faz um porta-luz, John Kennedy errou 4 passes seguidos no mesmo lugar. E mesmo assim o cara não consegue fazer uma falta, nem, não só ele como nenhum outro jogador, e dizer que o Fluminense vai chegar em Caxias do Sul, vai pegar um alçapão lá que vai estar cheio pra caramba lá do centro do Grêmio e vai vencer o Grêmio lá no Sul. Cara, eu quero estar errado, velho. Eu quero estar muito errado, velho. Eu quero estar erradíssimo. Mas todo mundo sabe a história do Fluminense como é que é. Quer se recuperar? Pega o Fluminense que você ganha. E outra, as estatísticas sim favorecem ao Grêmio, não só hoje. As estatísticas atuais do Fluminense favorecem a todos os times que pegam o Fluminense com visitante. Porque quer ganhar ponto? Pega o Fluminense dentro de casa que você ganha. Quer ganhar mais ponto ainda? Pega esse atual Fluminense fora de casa que você ganha. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.